Novidade no INSS, eu vou compartilhar com vocês mais um grupo que fica fora da revisão pente fino do INSS. Se vocês quiserem que eu fale mais outros grupos que vão ficar de fora dessa revisão, já deixa aqui nos comentários para poder voltar em outras oportunidades. Mas não esqueça de compartilhar essa informação que eu vou trazer agora para ajudar outras pessoas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas e que Deus abençoe a cada um de vocês que está acompanhando esse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Tem uma sugestão? Por favor, participem, deixem comentários, são muito importantes. E eu vou trazer para vocês aqui uma decisão judicial que impede cortar o auxílio doença de segurado para esse grupo. Eu vou explicar com maiores detalhes essa decisão judicial. E se você ficou interessado, ficou interessada, vai me acompanhar até o final. A medida é um dos pilares aí do plano executivo para conter gastos e fechar a proposta orçamentária. A estimativa da revisão pente fino do INSS, 20 bilhões no ano que vem com o cancelamento, né, de considerados aí benefícios indevidos, ou seja, ninguém vai perder pagamento aqui do INSS, só quem não tem direito. Exatamente, nós estamos vendo aqui, são cerca de 9 a 10 bilhões esse ano e 20 bilhões no ano que vem. E tudo isso graças também ao programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, podendo ir até novembro do ano que vem. Vamos lá. Só na Previdência, a área econômica já mapeou um público-alvo de 1,3 milhão de beneficiários que podem ser chamados para revisão de benefícios por incapacidade temporário e permanente. São pessoas que recebem auxílio-doença há mais de um ano ou aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos sem passar por reavaliação. Então vamos lá. Nesse momento eles vão chamar pessoal do benefício por incapacidade temporário. E eu vou trazer para vocês aqui uma decisão judicial que impede cortar o auxílio-doença de segurado para esse grupo. Eu vou explicar com maiores detalhes essa decisão judicial. E se você ficou interessado, ficou interessada, vai me acompanhar até o final. Já compartilha lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp, para que outras pessoas também recebam quem fica fora do pente fino no auxílio doença. Mas calma lá, tá? Além disso, é claro, nós sabemos, né, que o benefício de prestação continuada, o BPC-Loas, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o alcance da revisão ainda está sendo dimensionado pelos técnicos do governo e pode levar um pouco mais de tempo para começar, porque eles estão estudando como vão fazer. Porque ali nós sabemos que para idosos só pela renda e para deficiente é pela renda e por perícia médica. Então as ações ainda prevêem a continuidade da revisão do Bolsa Família para averiguar a regularidade de cadastro das famílias de uma só pessoa, que cresceu artificialmente durante o governo passado. Então o tema foi discutido e agora os membros do governo estão estudando como fazer essa revisão. Esses são 3 os focos. Então vamos lá, novamente. Benefício por incapacidade, BPC-Loas e unipessoais do Bolsa Família são os centrais aí do governo na revisão de gastos e acomodar previsões vindas de gastos com o próprio INSS, que crescem na esteira da valorização aí do salário mínimo. Despesas com Previdência, né, com INSS, com BPC-Loas e Bolsa Família, somam 1,2 trilhão de reais do orçamento. Segundo o secretário do Regime Geral de Previdência Social, ele disse a um jornal de grande circulação, em entrevista, em uma resposta aí por escrito via a assessoria de comunicação, que os benefícios por incapacidade temporária e permanente estão no foco de reavaliação no primeiro momento, tá? O canal já vinha discutindo aquela questão de talvez não dar tempo de fazer na aposentadoria por invalidez, porque eles queriam fazer no BPC primeiro. Você que está acompanhando esse vídeo agora, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo e ainda não é inscrito, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações, é de graça, você vai receber esse trabalho informativo, porque assim que o governo divulgar detalhes da convocação dos segurados para o pente fino, eu vou estar trazendo para vocês essa lista com exclusividade, tá? Então, o dimensionamento e os quantitativos ainda estão em elaboração, afirmou o secretário em uma matéria aqui, um comunicado, né, por escrito que foi feito para um jornal aqui do Brasil. O portal disse que a reavaliação de benefícios por incapacidade já concedidos é uma previsão legal e que vem sendo sistematicamente descumprida,
Então, a revisão de benefícios está na lei e o governo não vem cumprindo isso há anos, tá? O Tribunal de Contas da União, o TCU, expediu uma determinação que é a seguinte, que o governo deve retomar o trabalho de forma periódica e deve continuar isso de forma permanente. Então, o Tribunal de Contas da União está puxando ali, né, a orelha do governo, fala, olha, é para fazer revisão e que isso não pare. Então, periódica, obrigatória, está na lei. Vamos lá, vamos ver aqui que ainda está escrito, a afirmação ainda dessa matéria. Programas eventuais de revisão ocorridos no passado atenderam à legislação de maneira pontual. O que está sendo estruturado é que deseja a incorporação da atividade de modo permanente. Vem a afirmação, portanto, a expectativa é de iniciar o cumprimento da determinação do Tribunal de Contas da União ainda no segundo semestre. Nós tivemos aqui, portanto, essa afirmação direto de representante do governo federal. Repito, pente fino veio para ficar, ordem do Tribunal de Contas, algo que não estava sendo feito. Então, a reavaliação será feita perante o quê? Realização de perícia médica. O não comparecimento pode acarretar a suspensão do benefício. Então, a reavaliação do INSS vai ser feita por reavaliação de perícia médica. O não comparecimento pode levar à suspensão do pagamento. Pela lei, vamos lá, vou dar aqui um adiantamento para vocês. Pela lei, né, somente aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos com mais de 60 anos de idade ou com 55 anos de idade e que tenham decorridos 15 anos desde a data de concessão de benefícios ficam isentos do exame. Exatamente. Então, agora vou trazer para vocês essa situação. No final do vídeo nós vamos falar desse outro grupo que fica livre, tá? Em relação ao auxílio-doença. Como que eles vão fazer essas perícias? Olha, essa força-tarefa vai se valer das regras do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência, que autoriza o pagamento de bônus de R$ 75,00 por perícia extra realizada pelos profissionais da área. O programa tem duração até agosto de 2025, mas pode ser prorrogado até novembro do ano que vem. Então hoje, os médicos da Previdência realizam quase 500 mil perícias ordinárias mês, sem contar as tarefas extras. O Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social conta com a adesão de aproximadamente 1/3 da categoria. Vamos totalizar ali, cerca de 1.000 peritos federais hoje estão nesse programa. A discussão sobre a revisão de benefícios é tratada por técnicos do governo com urgência, ao menos, né, por tempo aí de cautela, tem que se tomar muito cuidado, eles estão envolvendo algo que é muito perigoso, tirar benefícios de pessoas, né, que realmente precisam desses pagamentos. Então o executivo precisa abrir espaço no orçamento para evitar compressão de despesas estratégicas como investimentos, mas não quer transmitir para a população brasileira a sensação de que haverá corte indiscriminada de benefícios. O governo não quer passar uma ideia de que vai sair cortando o pagamento do INSS. Em entrevista à CBN, às vésperas desse encontro de revisão de cadastros com a equipe econômica, o presidente da República, no dia 18/6/2024, 18 de junho, disse estar aberto a discussões no orçamento, mas criticou isenções de impostos para as pessoas mais ricas e disse que não penalizará categorias mais vulneráveis como aposentados. Então o presidente falou que não vai penalizar categorias mais vulneráveis, deu a exemplo aposentados. Vamos aqui para a fala do presidente da República. A gente discutindo cortar 10 bilhões, 15 bilhões, 12 bilhões e de repente você descobre que 546 bilhões em benefício fiscal para ricos desse país. Ou seja, enquanto lá no Congresso Nacional, deputados e senadores dão desconto de mais de 500 bilhões de reais em impostos, o governo está tentando cortar benefício de quem é pobre. Aí o presidente continuou aqui. E você vai tentar jogar em cima de quem? Do aposentado, do pescador, da dona de casa, da empregada doméstica? Então, quero discutir com seriedade. Então, por isso que ainda o governo não trouxe informações detalhadas, porque eles querem discutir e ver se o presidente da República autoriza, né? Diferente do que tínhamos lá no Bolsonaro, que ele tinha que ter ali, no caso, o
posto Ipiranga dele, que era o ministro da Economia. Aqui, quando se passa pelos ministros, tem que ter o aval do presidente da República, tá? Não tem que ter ali só um cara na figura de presidente, tem que mandar também. Essa aqui é uma relação bacana, né? Além disso, o governo enfrenta aí o dilema técnico e operacional para definir a ordem de prioridades dentro do plano. Segundo uma pessoa envolvida nas discussões, o Ministério do Planejamento e Orçamento pediu a concentração de esforços na revisão do Amparo Social do INSS, o BPC-LOAS. Por quê? A avaliação que eles têm do benefício é cuja despesa soma 105,1 bilhões só nesse ano e tem grande potencial de economia. Então, dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que o Amparo Social do INSS, para quem não paga, né, uma ajuda de custo, o BPC, conhecida como LOAS, o número continua subindo. Esse aumento, a expansão se deu tanto entre os idosos acima de 65 anos, como entre pessoas com deficiência. Então, segundo os técnicos ouvidos pela reportagem, há pelo menos duas frentes aí de ação no BPC: averiguação de critérios de renda e realização de perícia médica para beneficiários com deficiência para verificar a incapacidade laboral permanente. Então, esse dilema aí do governo nesse momento, que oscila com um cronograma, um calendário de ação de capacitação operacional dos envolvidos. No caso aí do pedido de priorização do Amparo Social do INSS, o BPC-LOAS, que seja atendido, será necessário rever o calendário de revisão de benefícios por incapacidade, o que nos leva a acreditar que aposentados por invalidez, nesse momento eles vão dar prioridade para o auxílio-doença e BPC-LOAS. Outro técnico, a par da discussão, ele reconhece a reavaliação do BPC ainda pendente, de um trabalho mais detalhado de dimensionar esse público-alvo, e por isso o seu início pode ficar para os próximos meses. Talvez isso atrapalhe, tá? Porque eles querem definir melhor. Então vou trazer aqui para vocês uma decisão da Justiça que chegou até aqui no vídeo. Já deixou aquele like, deixe seu comentário se você chegou até aqui. A Justiça impede o INSS de cortar auxílio-doença. Aqui já vou adiantar. Quem recebe auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, seja a ordem da Justiça ou seja pago pelo INSS, não importa, tanto faz a origem. Se tiver data de cessação do benefício, DCB, data de cessação do benefício, o dia para acabar, essa pessoa pode pedir prorrogações, é claro, se ainda não estiver em condições de voltar ao trabalho antes da data de acabar. Então a questão aqui é a seguinte: o que eles querem? Esse público que tem data para acabar não passa por pente fino, então já tem data para acabar. Se a pessoa não tiver condição de retornar ao trabalho, ela vai agendar uma perícia presencial, até aí tudo bem. Agora, os segurados do INSS que estiverem aguardando perícia de reabilitação profissional não podem ser convocados para passar pelo pente fino, e o Instituto está fazendo aí em benefícios por incapacidade, o antigo auxílio-doença, e pagamentos não podem ser suspensos. O alerta foi feito por advogados. A Lei 13.846 de 2019, que é a lei que regula o pente fino do INSS, que foi feita durante o governo Bolsonaro, é clara e afirma que o objetivo do INSS nessa operação é revisar benefícios por incapacidade mantidos pelo INSS sem perícia por período superior a 6 meses e que não possuam data de cessação determinada ou indicação de reabilitação profissional. Exatamente. Então são duas situações, como eu disse. Não tem data para acabar e não tem indicação de reabilitação profissional. Então vamos ver um caso concreto. Ocorre que mesmo assim o INSS convocou um segurado que estava aguardando perícia para entrar no programa de reabilitação profissional. Contando aqui, é um professor de educação física de 58 anos, não vou falar o nome, é claro, nem onde ele mora. A questão é que ele está afastado por conta de problema grave de coluna, uma hérnia de disco, e mesmo indicado pela Justiça, que se concedeu um auxílio-doença lá em 2017, ele recebeu uma convocação para passar no pente fino ainda no governo passado, no governo Bolsonaro. O professor não teve outra alternativa, teve que buscar a Justiça para não ter o pagamento suspenso. A juíza do caso concedeu um mandado de segurança preventivo para impedir que o auxílio-doença fosse suspenso antes da perícia de elegibilidade ao programa de reabilitação profissional.
Então, na sua decisão, a juíza afirma que, enquanto não houver análise de elegibilidade de reabilitação profissional, deve-se manter o pagamento do benefício. A juíza determinou ainda um prazo de 10 dias para que o INSS faça no processo uma perícia de reabilitação nesse professor. Mas afinal, o que é o programa de reabilitação profissional do INSS? Esse programa treina o segurado para uma outra profissão, considerando que ele não tem mais condição de realizar a atividade que vinha exercendo antes. Quando o segurado é encaminhado para o programa de reabilitação profissional, o benefício de auxílio-doença fica mantido até a conclusão dessa etapa, ou seja, sem data de cessação, sem data para acabar. Há casos em que o segurado não consegue concluir o processo de reabilitação profissional e o INSS pode aposentá-lo por invalidez. Então vocês estão vendo aí o caso que começou lá em agosto de 2017, né? Uma pessoa com problema de coluna fez um pedido de auxílio-doença e o INSS negou, alegando a ausência de incapacidade para o trabalho. O segurado, na época, um professor de educação física, ele procurou a justiça e teve o direito reconhecido e a justiça concedeu o auxílio-doença. No entanto, segundo a decisão da justiça, que acolheu o pedido, condicionou a cessação do auxílio-doença à conclusão do processo de reabilitação profissional. O INSS claramente está descumprindo uma ordem judicial que obrigou o INSS a manter o benefício de auxílio-doença até a reabilitação profissional. Como ele ainda não havia começado o programa de reabilitação profissional, o INSS não poderia convocar essa pessoa para uma revisão de benefício. A juíza chama a atenção para outro problema. A carta do INSS ameaça suspender o benefício se o segurado não fizer o agendamento de perícia em 30 dias. No entanto, o sistema do INSS não permitiu o agendamento. Desesperado, esse professor de 58 anos, que depende do pagamento do INSS, tentou agendar para não perder o benefício, mas o sistema do INSS digital não estava permitindo o agendamento e a central de número 135 não soube solucionar o problema. O advogado do caso orientou o segurado que tiver nessas condições que agende uma perícia médica, mesmo assim, para não ter o benefício suspenso. Então, foi convocado pelo INSS. Mesmo que o INSS não possa fazer isso, agende da mesma forma. No dia da perícia, deverá informar que foi encaminhado para o programa de reabilitação profissional e que o benefício não pode ser cessado até a conclusão do programa. Se o INSS avaliar a sua incapacidade e suspender o benefício, ele poderá recorrer da decisão ou procurar a justiça para voltar a receber o pagamento. Compartilhe essa informação que vai ajudar muita gente, porque nós estamos prestes agora ao início de uma nova revisão de benefícios, um novo pente fino do INSS. Só lembrando aqui, se por um acaso, infelizmente, por incompetência, por falta de funcionários, por falta de organização, de gerência, você for prejudicado pelo pente fino do INSS, a justiça garante uma correção. A justiça vai corrigir os erros da Previdência Social e vai devolver o seu pagamento. Compartilhe essa informação. Dúvidas? Eu vou aguardar comentários. Quero agradecer ao carinho de todos que me acompanham todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês. Compromisso do canal. Qualquer orientação e novidade, estarei aqui presente para compartilhar com vocês.